Olá, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Chegou o dia do nosso encontro, o nosso domingo, um dia muito especial. Hoje o tema vai ser muito especial também, um tema que é muito polêmico, importante e necessário, principalmente para os dias que nós estamos vivendo, sobre inteligência emocional. Estou aqui com a mentora de carreira e mentora de mentores, Veridiana Duarte. Bom dia, Veridiana. Bom dia, tudo bem, Lid? Gratidão pelo convite. Eu que agradeço. Obrigada pela oportunidade de te ouvir mais uma vez, porque esses conteúdos são incríveis e ajuda muita gente ali a enfrentar os desafios no dia a dia. Veridiana, hoje tenho muitas perguntas para fazer para você e olha, o papo hoje promete. Veridiana, me diz uma coisa, como você define inteligência emocional e por que ela é importante para os empreendedores? Bom, a inteligência emocional ela é importante principalmente para você regular as suas emoções, como o próprio nome diz, né? Há quem diga que inteligência emocional resolve todos os problemas, sejam eles familiares ou até mesmo na área do empreendedorismo, que é o nosso tópico de hoje, né? E é muito imprescindível você ter a inteligência emocional para que você continue nessa área do empreendedorismo, porque o empreendedorismo ele suga demais a gente. Sim. Então, para quem não tem inteligência emocional, acaba caindo numa depressão, tendo problemas, como a maioria dos empreendedores. Quem já passou por isso sabe do que eu tô falando. Sim, exatamente, porque é um universo que é muito desconhecido, né? Exato. O tempo todo testa as nossas emoções, porque você tem que lidar com a criatividade, a organização ao mesmo tempo, né? A paixão também, vamos dizer assim, porque quando a pessoa decide empreender, normalmente é pelo aquilo que ela gosta, pelo aquilo que ela tem uma apreciação, vamos dizer assim. Ou por uma superação de algo que ela passou, que era uma dificuldade muito grande para ela, e acaba se tornando uma paixão porque ela rompeu uma barreira, ela furou uma bolha, né, teoricamente. Perfeito. E Veridiana, quais são as principais habilidades emocionais que o empreendedor deve desenvolver? Principalmente a resiliência. Porque não vai ser fácil. Eu sou empreendedora há mais de 15 anos e digo para você, todos os dias nós temos desafios, todos os dias. Não há um dia que você acorde e fale assim, hoje não vai ter desafio. Esse dia não existe. Então a gente tem que ter muita resiliência, muita empatia, porque nós a todo momento nós vamos estar com seres humanos. O seu fornecedor é um ser humano, o seu funcionário, o seu colaborador, o seu prestador de serviço, todos nós somos seres humanos. E seres humanos têm dias bons e dias ruins. Então, empatia é imprescindível. E assim, existe um ponto fundamental que é a renovação diária, né, Veridiana? Não existe assim, tem a rotina, mas não existe algo que seja assim, é sempre aquilo. Não existe isso, né, no universo. Não, no empreendedorismo, a cada dia que você passa, você vai subindo os degraus da vida. Então, eu costumo dizer que é assim, quando você está começando a negociar, você está lá na feira com seu pai, com a sua mãe. Lá você vai negociar, baixar R$1 no tomate, R$2 numa melancia. E na vida você vai subindo. Daqui a pouco você vai estar negociando imóveis, negociando com fornecedores. E isso vai exigindo de você uma concentração maior. Então ninguém começa do além. Sim, Veridiana, olha, eu vou dizer pra você que é um tanto desafiador e até estressante, né? Bastante. Como lidar também, Veridiana, com esse estresse emocional, a ansiedade que tem, porque assim, como eu mencionei no começo, é desafiador e você não tem noção do que vem pela frente, né? É tudo assim uma surpresa. Então é necessário ali ter uma calma ao mesmo tempo, diríamos assim, Veridiana? Sim, calma é essencial. Eu vinha agora há pouco no Uber e eu vinha escutando exatamente sobre isso. Quando você tá alegre, você fica numa sensação de euforia. E aí parece que o mundo é todo colorido, é lindo, maravilhoso. E na verdade não é. O mundo continua sendo a mesma coisa que ele foi todos os dias. A sua percepção é que mudou. Entendi. Né? Então a gente tem que tomar um certo cuidado, porque excesso de alegria traz essa euforia. Entendi. E aí vem exatamente aqueles resultados depois que você não gosta, né? Entendi. Então, tomar muito cuidado quando você está feliz demais, tomar muito cuidado quando você está triste demais, porque tudo isso muda os nossos hormônios. Tá.
E a gente tem que ter muito cuidado em relação a isso. Sim, então no universo, né, de empreendedorismo, a dosagem certa é o equilíbrio, nem tanto É ao o mar, equilíbrio, tanto à terra. exatamente. Eu costumo dizer que todo mundo que tem sucesso está equilibrado. Ele nem está para cima e nem está para baixo. Ele está aqui, ó, no equilíbrio contínuo. É difícil vocês permanecer de uma maneira linear? Muito difícil. Só que assim, isso é um exercício, é uma habilidade que você cria. Quando você fala para mim, Veridiana, se a pessoa vai controlar o estresse, vai controlar a ansiedade, depende, porque para cada um você vai ter um jeito e vai ter um controle. Entendi. Por isso a importância do autoconhecimento. Primeiro, detectar qual é a emoção de fundo. Entendi. Porque às vezes a pessoa tá sentindo uma coisa e ela acha que é outra. Na verdade, não é. Eu tô com uma insegurança. Hoje eu tô triste. Não, a insegurança ela não tem nada a ver com a tristeza. Então é imprescindível que você conheça a mandala das emoções. Nossa, E saber que depressão é uma coisa, estar num estado deprimido é outra, estar ansioso é outra, estar estressado é outra, completamente diferente. Entendi. Se eu fosse transferir isso para um eneagrama, por exemplo, quem tem ali os números 8, 9 e 1, eles são muito mais estressados, porque a vida demora mais para acontecer para eles. Como eles batem muito de frente com todo mundo, para eles parece que o planeta tá contra eles. Entendi. Se eu for trazer para uma energia mais racional, por exemplo, 5, 6 e 7, eu já tô falando de uma energia que é mais ansiosa. Então são as pessoas que vão viver mais no futuro. Entendi. Então tem que saber separar isso. Por exemplo, o que é uma depressão, o que é estar deprimido? Eu posso estar deprimido porque algo não deu certo hoje na minha vida, porque hoje eu não fechei a negociação que eu queria, porque hoje eu tive um problema que me deixou mais down, mais triste. Mas isso é um estado deprimido. Amanhã, quando eu acordar, eu vou estar bem. A depressão, não. A depressão é verdadeiramente uma doença e ela precisa ser tratada. Entendi. Então são coisas totalmente diferentes. Sim. Veridiana, você disse também que normalmente a felicidade demais, a euforia atrapalha muitas das coisas, né? Porque a ansiedade, ela atropela os resultados, né? Mas, principalmente na área de vendas, você precisa ter um perfil, na minha visão, assim, né? Alegre, saber conversar com as pessoas. E não sei se seria a palavra, mas não precisa estar alegre demais, assim, não seria algo forçado. É que tem pessoas que têm essa característica alegre demais, né? No universo do comércio e tal. E esse tipo de comportamento precisa dar uma segurada ou não? Essa habilidade é para ser utilizada exatamente naquele ponto? Como organizar isso, Veridiana? Uma ótima pergunta essa sua, Lid. Vamos lá. O que acontece? Esse estado eufórico, ele é o estado induzido. Como, por exemplo, você estar apaixonado por algo. Por isso que não é bom você estar 100% apaixonado pelo seu trabalho. Você tem que executar ele com amor? Sim, totalmente. Mas estar apaixonado vai despejar uma quantidade de dopamina maior. Então vai te deixar naquele estado de euforia. E é aí que os workaholics da vida acabam indo para um processo ou de burnout ou de depressão. Porque ele tá sempre na euforia. O legal é estar aqui, no equilíbrio. Entendeu? Entendi. Não há carreira de sucesso sem estar no equilíbrio. E para isso a gente tem as meditações, a gente tem diversos exercícios. Exercícios de respiração para quem tá muito ansioso, para quem tá muito estressado, envolvido com aquela pressão do dia a dia. Tudo isso é imprescindível. Agora, voltando para a área de vendas, vendas é uma habilidade. Saber ganhar dinheiro é outra habilidade. Entendi. E não é o saber ganhar dinheiro, é o saber fazer dinheiro. Quem ganha dinheiro é criança, ganha do papai, ganha da mamãe. Aqui nós estamos falando de seres humanos adultos. Seres humanos adultos, eles fazem dinheiro. E é por isso que a maioria deles não ganha dinheiro. Porque a maioria ainda tá lá vivendo na infância. Entendi. Eu vou ganhar dinheiro. Não, você não vai ganhar. Dinheiro você faz. Isso é uma habilidade que você constrói. Entendi. E não pode ter euforia. Entendi. E essa construção, né, é uma junção de fatores, como usar a habilidade, usar ali todo o aprendizado ruim também, né, E aí é óbvio que a inteligência emocional, ela tá acoplada nisso. Porque você tem que saber o momento. Imagine que você chegou super positivo para fazer uma venda, uma negociação ali de milhões, você chegou na empresa e tá todo mundo com um problema porque um
colaborador passou mal ou faleceu. Sim. Como é que você vai fazer? Exatamente. Você vai devolver toda aquela euforia que você veio no meio do caminho e aquilo vai ficar guardado em formato de energia dentro do teu corpo. Aquilo pesa. Então você tem que tomar muito cuidado com isso. Tanto com os sentimentos negativos quanto com os sentimentos positivos. Sim. E, Veridiana, nesse ponto, né, existem, assim, é realmente o autoconhecimento, né? Porque nós somos desafiados diariamente, né, por situações, assim, diversas, né, em ambientes profissionais também, onde nós somos provocados, enfim. Realmente, enquanto a gente não aprender, a gente não passa dessa fase. Não passa dessa fase. Por exemplo, eu vou te falar um pouquinho de mim, tá? Não gosto muito de fazer isso, mas eu acho legal, só pra gente poder ilustrar. Eu sou um 7 do Enneagrama. O 7 é a compulsão, é a gula. Então, o que eu tenho que tomar cuidado? Que eu posso trabalhar demais, eu posso comer demais. No momento ali de despertar de um gatilho, eu posso, de repente, querer viajar demais. Tudo isso chama-se quê? Fuga. Entendi. Então, se você não se autoconhece, como é que você vai cortar antes disso começar? Entendi. Nossa, então... E aí, para cada um, esse processo é diferente. Sim, exatamente. Né? Você tem que entender qual é o seu manual. Você entendendo o seu manual, eu garanto para você. Você vai cortar antes do problema começar. Entendi, perfeito. A gente sabe que, né, depois da pandemia, né, muitas empresas fecharam, porque não estava preparado para aquilo, e outras cresceram, assim, absurdamente, né? Exato. Nesse quesito, assim, muitas pessoas tiveram que usar a habilidade e a criatividade, né? Porém, só a criatividade não basta, porque precisa ter uma organização. Então, muitas pessoas abriram um pequeno negócio e tal. E nesse intervalo, pós-pandemia até agora, também muitas empresas quebraram porque não soube lidar com os desafios ali da vida do empreendedorismo, que é desafiador, né? E essas pessoas se tornaram frustradas. Por exemplo, eu conheço um caso de um rapaz que ele era muito feliz empreendendo, mas ele não soube gerenciar o seu negócio e hoje ele prefere trabalhar CLT porque ele tem menos trabalho. Só que ele sente essa frustração por ter fracassado, né? E aí ele é um cara excepcional, um cara extremamente talentoso, porém ele ficou frustrado a ponto de não querer mais saber disso. Só que se ele fosse, talvez, muito bem orientado ou ali guiado por um profissional, talvez isso seria uma forma dele ir mais além ainda, pelo fato da experiência do fracasso, né, Veridiana? Como fazer nessas situações? Assim, tem pessoas que determinam que nunca mais quer saber. Pegou um trauma, assim, absurdo, porque passou vergonha, porque, assim... a internet ficou uma ferramenta pra gente alcançar as pessoas. Então, de repente, a pessoa expõe lá o seu sonho. Se eu abrir seu negócio, aí fez aquele vídeo, aquela inauguração, aquela coisa e tal. Fracassou. Ficou com vergonha, porque muitas das vezes, na sua rede de amigos, ela virou motivo de chacota. Todo mundo já estava sabendo. E aí, fica chato, né? Principalmente, não é só pra mulher, mas homem... Dá uma quebrada na autoestima, a pessoa fica envergonhada demais. Dá uma quebrada no ego. Dá uma quebrada, né? Veridiana, como fazer com isso, Veridiana? Vamos lá. Bom, a gente tem que entender que, primeiramente, o nosso organismo ele tem um processo que chama-se autorregulação. Nenhum ser humano veio ao mundo para sofrer. Ele só sofre porque ele não sabe que existe um processo autorregulatório dentro do organismo dele. Então, assim, vamos supor que você tenha lá um filho, que é uma criança, algo bem assim lúdico. Você tem uma criança, a criança tá aprendendo a andar de bicicleta. De repente ela cai, se machuca, tá na frente dos amiguinhos, ela vai passar uma baita de uma vergonha, um micão, né? E vai ficar desesperada, não vai mais querer subir na bicicleta. Como é que você resolve esse problema? Você explica pra ela que aquilo aconteceu naquele momento. O ser humano adulto é igual, só que você tem que fazer isso antes de dormir. Se você não faz isso, isso vai para o seu interno. E aí isso vira um trauma. Então, quando você se autorregula antes de você dormir, a probabilidade de você trazer um trauma mais adiante, seja por vergonha, porque o seu ego está ferido, por qualquer outro problema ou razão, pode ser que nem aconteça. E essa pessoa está faltando autoconhecimento para ela. Por quê? Primeiro, porque ela precisaria de entender que tipo de comércio que eu posso abrir. Eu sou o filho de número 1, o filho de número 2, o filho de número 3, porque muda. O filho de número 1, ele é liderança.
Tá. Ele vai sempre se dar bem no comércio. Tá. É difícil você ter um filho número 1 que não vá se dar bem no comércio. É raro. Tá. É bem raro. O filho de número 2 é a organização. O comércio que ele vai abrir, vai se conversar com a organização? Não, não vai. Então é melhor ele não abrir. Entendi. É o que eu falo, tudo é o autoconhecimento. Aí caberia fazer um processo, entrar com DISC, entrar com Eneagrama, saber quem é essa pessoa, entendeu? Eu sou um comunicador, eu sou um executor com comunicador, que é o perfil do empreendedor. Sim. Então, se você não se autoconhece, como é que você vai sair abrindo um comércio? Entendi. A frustração, ela vai chegar. Não tem jeito. Depois vai bater angústia e supostamente essa pessoa pode até entrar em depressão. Sim. Por quê? Porque ela tá lá no mínimo de frequência, que é a vergonha, é o medo, muitas vezes o ódio. Sim. Por quê? Porque ela não conseguiu ir além, faltou algo pra ela, você entendeu? E isso, principalmente pro homem, destrói o ego dele. Exatamente. É como você tá apaixonado por uma mulher e de repente a mulher falar um não pra você. Isso destrói Sim. completamente. Entendi. E isso não deixa de ser uma paixão, né? Sim. Você tá abrindo com aquela vontade, com aquela coragem. Você teve que colocar coragem. E aí, de repente, pum, isso tudo vai por água abaixo. Sim. E aí onde entra a empatia nesse universo de empreendedorismo também, Veridiana? Entra a empatia. Essa pessoa precisaria de um mentor, precisaria de um terapeuta. Aliás, eu não indico ninguém no mundo que nós estamos hoje a sair abrindo um comércio. Ah, mas eu vou ter um sócio, pior ainda. Tome mais cuidado. Porque assim, você se autoconhecer já é difícil. Imagine você conhecer os sentimentos que moram no outro. Sim, exatamente. Saber as razões pela qual verdadeiramente ele tá abrindo aquilo junto com você. Então você tem que tomar o dobro de cuidado quando você tem sócio. Aí eu divido o risco? Divide. Mas também se o negócio romper, em algum momento você tiver um problema, isso aí pode duplicar, triplicar. Você não sabe quem é que tá com você. Eu acho que nem sociedade com marido e mulher não deveria de acontecer. É, porque aí acaba não separando, né, Veridiana? Eu sou casada há quase 23 anos, Lídia. Eu não tenho nem conta conjunta com meu marido. Caramba, Veridiana. Você vai viver 50 anos com uma pessoa e você não vai saber quem ela verdadeiramente é. Então, o ideal é você se autoconhecer. É perfeito isso. É um encontro. Diríamos que seja fazer as pazes consigo próprio, Veridiana, e tentar entender como é que funciona essa... É você literalmente se olhar no espelho e falar, e olha... entender quais são as suas limitações e o que você tem de bom para você ofertar. E você trabalhar nas tuas 3 melhores habilidades. Não naquela... Ah, mas essa aqui eu não sei. Legal, então você vai ter que abrir. Você vai precisar de um mentor, você vai precisar de exercitar. Não tem jeito. Ninguém faz nada sozinho. Você aprendeu a ler e a escrever sozinha? Não. Então, Entendi. não tem jeito. Ai, Veridiana, olha, é um assunto que gera muita reflexão, porque envolve muita coisa, né? Envolve essa questão do ego também, né, Veridiana? Porque muitas das vezes eu vi uma postagem na internet assim, que a pessoa não ia desistir daquele negócio e tal, ia vencer, porque muitas pessoas estão observando e a vontade dela crescer para mostrar para essas pessoas. Aí eu fiquei pensando sobre aquilo, falei, poxa, não é isso, não é pra quem tá esperando a minha queda. Ah, não faz sentido. Não faz isso, nenhum né, sentido Veridiana? isso. Então, a gente precisa realmente entender aonde a gente quer chegar. E né, negócios a Veridiana? gente faz pra prosperar. Se não for pra prosperar, não começa. Porque você vai perder dinheiro, você vai drenar a sua energia, você vai passar por processos que talvez você não queira passar ou não esteja preparado pra passar. Nossa. E aí isso vai gerar uma frustração gigantesca. Sim. E, Veridiana, como gerenciar, assim, né, os conflitos, assim, em negociações difíceis? Nesse universo Essa é uma de... ótima pergunta. Eu adoro quando vem problemas de conflitos. Porque assim, nós próprios já somos os nossos conflitos. Né? Eu vou te contar um caso meu, que assim, eu fui CLT durante 14 anos, né?
Trabalhei para diversos players aí do mercado, diversas empresas gigantes, multinacionais. Só que o que acontecia? Dentro de mim morava uma sensação de liberdade. Eu não queria ser mandada por ninguém. Tá. E eu não sou a primeira filha. Você imagina? Eu sou a segunda, então eu sou organização. O que eu tenho que fazer? Coisas que organizem ou a vida das pessoas ou que melhore de alguma maneira. Tá. Qualquer outro comércio que eu fizesse não daria tão certo quanto esse que eu tô fazendo hoje. Entendi. Então, Nossa. é um conflito meu. Eu gosto da organização, mas ao mesmo tempo eu gosto da minha liberdade. Eu sempre falo para quem me contrata, me deixe trabalhar. Porque eu sei o que eu tô fazendo. Sim. E se no final eu não der resultado, eu te devolvo todo o dinheiro que você investiu. Porque aquilo é uma responsabilidade. Sim. Até uma vez eu tive um caso que foi muito interessante. A moça era uma contadora, ela trabalhou durante 2 anos na mesma empresa. E aí eu falei pra ela, mas o que você tá fazendo como analista? Porque ela fazia um papel de gerência. Tá. Eu falei, você tá num local totalmente errado, você tá perdendo muito dinheiro. Bom, começamos a elaborar o currículo. Só que ela tinha que ter 2 currículos. Porque um era para analista e o outro era para gerência. Tá. E eu falei para ela, você tem que enviar, tome cuidado na hora que você for enviar, tenha atenção, tá bom. Aí chegou uma hora que ela falou assim, eu tô muito estressada, porque eu nunca tive 2 currículos. Mas como é que você vai mandar um currículo com competências de gerente para um cargo de analista ou vice-versa? Não vai dar certo. Não faz sentido. E aí ela ficou totalmente estressada. Eu falei, você não tá feliz com isso, com o trabalho que eu realizei? Eu tô te falando o meio correto de você realizar. Ah, não tô. Eu falei, perfeito. Fui lá na minha conta e devolvi o dinheiro para ela. Eu falei, você fica com os 2 currículos e faça do jeito que você achar melhor. E tá tudo certo. Porque assim, fazer de outra forma não ia dar certo. Sim. Tanto é que não deu. Ela estava no mercado há quase 3 meses desempregada, mandando um currículo de analista para uma vaga de gerente. Não vai dar certo. Entendi. E aí ela ficou baita estressada. Eu falei, sem problema nenhum. Ela nem me pediu o dinheiro de volta. Eu falei, você me passa o número da sua conta que eu mesma vou devolver. Então, assim, não adianta você procurar também um profissional e você não, tá querer, disposto, né? não querer seguir aquilo que o profissional tá falando. Sim. Porque você vai perder mais tempo, você vai ter um gasto sobrenatural de energia. E pra que você vai fazer isso? Pra quê? É tão simples, gente, 2 currículos. Se a pessoa não consegue coordenar isso, como é que ela quer ser gerente de uma empresa? Né, Veridiana? Porque já na simplicidade, a pessoa coloca um ponto de dificuldade que nem precisaria de existir. Imagine quando ela for gerente, como é que não vai ser. Veridiana. Não tem, assim, pelo que eu tô entendendo, e assim, realmente não tem pra onde fugir se a pessoa não entender quem ela é de fato. Uma metáfora onde que ela eu quer ir, sempre né, utilizo, Lid. Você iria pro Nordeste com roupas de frio, de inverno? Não. Você iria pro Rio Grande do Sul com roupas de verão, no inverno? Então pronto, é isso. São as suas habilidades que você tá mandando pra empresa, só que assim, você tá colocando na mala certa as opções erradas. Sim. As habilidades erradas. E aí? E aí vai bater no RH, o RH não vai entender e ele vai falar, sinto muito, lamento, não é você que eu preciso para esse cargo. E o que você vai poder fazer? Nada. Aí você vai ficar fazendo esse processo, repetindo ele diversas vezes e não vai dar em absolutamente nada. Aí você vai me dizer que o LinkedIn não funciona, que o InfoJobs não funciona. Eu nem vou falar o nome das outras plataformas, porque aqui a gente nem tá querendo fazer jabá de ninguém. Mas você vai dizer, não funciona. E funciona. E dizer que a pessoa não tem sorte, que a vida é injusta. Você que tá usando um instrumento de uma maneira inadequada. Sim. Sinto muito. Veridiana. E Veridiana, por falar em gerência, né, liderança, como a inteligência emocional pode ajudar, assim, a melhorar a liderança, né, e gestão de equipes? Porque é difícil, Veridiana. Uma ótima pergunta. Vamos lá. Uma coisa é você se conhecer, né, e ali se ajudar, aquela coisa, imagina a liderar muitas pessoas. Tem que ter Tudo uma começa visão. no autoconhecimento. Tá. A pergunta é, você está preparado para ser líder? Se você estiver preparado para servir, você está preparado para ser líder. Entendi. Todo o restante é trabalhável. Por quê? Liderança é uma habilidade. Tá. Então, a partir do momento que você fala, eu quero servir, eu estou disposto a passar o meu conhecimento, sem ficar ali bloqueando, então você já quer servir o próximo. Se você quer servir, já é um bom ponto inicial, né?
O ideal é você participar de um pipeline de liderança. Por quê? São diversos níveis de gerência nesse mundo. Você começa gerenciando a si próprio, depois você gerencia uma pequena empresa, depois você gerencia um comércio maior, depois você vai para um regional, e aí você vai para o negócio. Então você vai subindo nesses degraus. Entendi. Cada degrau vai te exigir uma habilidade diferente. Sim. É aquilo que eu te falei, a negociação de você estar lá na feira e querer retirar R$1 do tomate Tá. e você querer retirar milhões de uma carteira que está te dando prejuízo. Entendi. Só que você não começa negociando milhões. Então, o que eu indico? Pipeline de liderança. E você tem que conhecer de ser humano. Tá. Existe uma coisa dentro da psicologia chamada scanner de ser humano. Antes de eu conversar com você, eu já sei quem você é. Nossa. O líder tem que ser assim. Ele tem que entender como é que funciona ali, pelo menos, né? As habilidades, ponto positivo, ponto As negativo, as emoções. entender né, que ele Veridiana? trabalha com seres humanos têm problemas todos os dias. Eu trabalho com 10 pessoas. Trabalhar com 10 pessoas é uma coisa. Trabalhar com 77 debaixo de você é outra coisa. Nossa. Veridiana, agora me diz uma coisa. Acontecem, né, entre 10 e 70, muitos conflitos entre os colegas de Total. trabalho e tal. Muitas das vezes as pessoas, para não confrontar com esses conflitos ou levar adiante situações que aconteceram, elas se desligam da empresa, né? Muitas das grandes empresas, não, acredito que muitas tenham, mas muitas ainda faltam a ouvidoria do funcionário. Porque muitas das vezes, tá bom, olha, eu tô pedindo desligamento da empresa, obrigado, porque a pessoa não quer se expor o que aconteceu. Ok, obrigado. A pessoa se sente um lixo. Não pelo fato de que, você não tá pedindo, quem tá precisando do emprego é você, né? Mas as pessoas não procuram saber a fundo o que aconteceu, o que levou ela a tomar aquela decisão. Ouviu apenas um lado, não ouviu o outro, né? E isso, muitas das vezes, a pessoa se desliga tal, e aí sempre vem alguns amigos, o que aconteceu? Você sabe que isso daí daria um processo pra empresa? Você sabe? E aí... Nossa, essa pessoa fica frustrada porque perdeu ali uma oportunidade, trabalhava numa empresa boa, só que a empresa, na minha opinião, falhou nisso, de não ouvir aquele funcionário. Simplesmente falou assim, você tá precisando, você não tá precisando, tchau. O mundo tá aí cheio de pessoas querendo trabalhar, então, assim, até mais, boa sorte, que venha ao próximo. Tudo bem, porque a empresa tá ali e precisa do seu trabalho, não precisa da sua emoção especificamente, né? Mas muitas das vezes aquele ser humano ali faria um grande trabalho naquela empresa se tivesse sido olhado com mais atenção. Como é que funciona isso, Veridiana? Poxa! Olha, eu vou te falar que isso não é um problema só das pequenas empresas, tá? Tem uma empresa gigante na Vila Mariana, em São Paulo, que uma vez eu fui fazer uma reunião lá e tinha uma caixinha de sugestões. E embaixo dessa caixinha de sugestões, aliás, embaixo e em cima, porque os donos, né, na verdade, eles fizeram questão de colocar 2 câmeras. E a caixinha era transparente. E eu estava junto com uma psicóloga e essa psicóloga falou, nossa, mas essa caixinha está posicionada no local errado. A gente ainda não tinha nem falado sobre a questão da caixinha ser transparente. Porque eu penso o seguinte, se você está fazendo um processo para ser algo neutro, natural, para aquele ser humano que trabalha com você, porque é o que eu falei, nós trabalhamos com seres humanos têm problema todos os dias, tá? Pode até haver um rodízio de seres humanos dentro da sua empresa. Sim. Mas nós continuamos trabalhando com as emoções das outras pessoas. E a gente tem que ter uma sensibilidade com isso, né? E aí tava lá uma caixinha totalmente exposta debaixo de uma câmera. E aí você escrevia e ficava lá seu nome exposto com as sugestões. Eu verdadeiramente, eu me senti invadida com aquele procedimento. Sim. Porque eu pensei, caramba, cadê o RH dessa empresa? E não é só o RH, gente. A gente tem que envolver um corpo jurídico também. Sim. Tem coisas que o RH sozinho, isolado, ele não vai fazer. Ele vai fazer a parte dele. Mas aí você tem que ter um corpo jurídico. Porque numa situação como essa que você está expondo, de repente essa empresa pode tomar um processo e algo se reverter contra ela muito maior. Sim. Hoje os processos começam em 200, 300 mil reais. Você já pensou se arrancar 300 mil do seu caixa? Sim, De uma exatamente. paulada só?
Por não se atentar a um detalhe, ou ter né, os Veridiana? bens da sua empresa bloqueados Sim. por conta de uma desatenção de uma coisa tão minúscula. Sim. Porque aquela caixinha deveria de ser uma caixa fechada, Sim. onde você não conseguisse ler as informações que Sim. o colaborador está colocando, porque afinal de contas aquilo é uma sugestão, é uma reclamação, é um elogio. Sabe Deus o que passou na cabeça dele? Sim. Você tem que ter um psicólogo para fazer um acompanhamento. Aí o psicólogo custa caro, então contrate um terapeuta, contrate alguém por horas, mas Sim, você tem que ter. Porque assim, 85% da nossa população, Lid, ela vive hoje abaixo da linha da pobreza. Sim. Ah, mas o fulano recebe R$2.000. Gente, vai andar pela rua e vai ver os pais de família. Sim. Eu trabalho muito com restaurante, vou te falar uma coisa. Tem restaurante vendendo um prato para 2 pessoas comerem. A gente tem que se ligar na realidade que está Sim, acontecendo. exato. Ah, mas esse problema vem da casa do colaborador. Ué, mas você está contratando ele. Então você não vai ter ninguém para contratar, porque 85% da população está vivendo nessa vida. Sim. Lá no Rio de Janeiro tem pais de família que não vão embora para casa para economizar o vale transporte, para poder comprar comida para a família. O cara dorme no banco da praça, gente. Então, assim, trabalhar em RH não é fácil. Você tem que ter uma mente que suporte. Outro dia eu estava num restaurante, coloquei os 2 donos, os donos não aguentaram. Porque a moça estava falando que o marido era Uber, tinha virado Uber, perdeu o emprego e ele estava ganhando R$70 por dia. Ela falou, às vezes eu preciso de deixar ele comer, porque ele é homem, ele vai ficar o dia inteiro na rua e eu como uma bolachinha, uma frutinha, algo ali que foi um pouco mais barato. Então, trabalhar com RH é ter que ter um coração de pedra e saber separar as emoções no momento que você está fazendo uma entrevista. Sim. Para saber se aquele é um colaborador bom. Sim. Porque se ele não puder te trazer nenhum benefício para a empresa, ele também não está crescendo com isso. Então vai ser frustrante para as 2 partes. Sim. E aí o dono se levantou, ele começou a passar mal, ele falou, Veridiana, eu não suporto, eu não consigo ouvir isso. Por quê? Porque ele trabalha em restaurante e sobra a comida que ele manda para lata do lixo todos os dias. Nossa, Veridiana. Então é difícil para as pessoas. Nem todo mundo está preparado para aguentar essa verdade. Sim. Você tá vendo um ser humano ali que tá passando mal, com fome, que veio de carona para poder conseguir um emprego e de repente lá no teu restaurante você tá jogando um monte de comida no lixo que poderia alimentar uma família, 2 famílias, quiçá 3 famílias. Sim. Então é muito difícil. Sim. Agora, voltando aí na sua pergunta, o ideal é você ter, sim, um psicólogo ou um terapeuta, alguém que possa ajudar essa pessoa, fazer ela transpor essas barreiras da vida, porque a vida não é fácil. Todos os dias nós vamos ter problemas e a gente tem que ser resiliente para entender como resolver esses problemas e ter cabeça fria, tá? E, além disso, ter um RH preparado, que tem uma suportabilidade mental para aguentar isso. E tem que ter um corpo jurídico bom. Sim. Se essas 3 peças não se encaixarem, não se conversar, isso vai ser um problema. Né? E Veridiana, e por falar nisso, né? Quais são as consequências de não gerenciar bem as emoções no universo do empreendedorismo? Tem diversas consequências. Eu poderia te falar que a primeira delas é a falência. Porque ou você tá muito eufórico ou você tá muito triste. Ah, eu não vou dar conta. Eu dou conta porque eu tenho que provar para as pessoas. Só que você não tem que provar nada para ninguém. Você tem que provar para você próprio. E essa história de você provar para você próprio é a pior coisa. Sim. Porque você conseguir se encarar no espelho é difícil. Geralmente, quando eu tô em palestra, eu pego o telefone e falo, abra aí a câmera do seu telefone. Olhe para você. Você consegue se encarar? Olha aí, quem é a pessoa que te dá problema na sua vida? Quem é a pessoa que te faz feliz? É só você mesmo. Não tem relacionamento, não tem pai, não tem mãe, não tem ninguém que vá fazer o que você tem que fazer por você. Ah, mas o meu pai foi assim, a minha mãe foi assado, não adianta. É você por você. Passou dos 18 anos, não importa quem foi seu pai e sua mãe, se você não fizer por você, se você não melhorar por você, você vai replicar isso com os seus filhos. É isso. É isso. E aí você vai replicar com o seu comércio, e aí você vai replicar com a sua vida, e aí você vai gerar frustrações daqui a pouco. Você vai estar com burnout, vai estar com depressão. Sim. Por quê?
Porque tá tudo aqui dentro. Aquele processo autorregulatório que eu falei para você. Agora, se você tá muito estressado, se perdeu essa autorregulação, você vai precisar de um psicólogo para te ajudar. Sim. Ah, o caso tá muito extremo, vai ter que tomar remédio. Então, você vai precisar de um psiquiatra. Porque quem dá remédio é psiquiatra. Sim. E aí a pessoa fica com medo de ir no psiquiatra, porque não, o que vão pensar de mim? Sim, sim. O pior é se você não se cuidar. Aí o que vão pensar de você? Sim. Difícil, Veridiana. É difícil. É desafiador, mas assim, tem jeito, tem solução, Tudo tem né, solução. Veridiana? O problema é que as pessoas, elas não querem usar as soluções, porque elas se sentem super-heróis, né? E ainda tem uma coisa pior, são aqueles treinamentos de final de semana, elementos vazios, que você vai lá, aprende 2 coisas e sai de lá, uau, eu sou o herói. E você não é, porque depois você cai de cabeça. Sim, exatamente. É onde gera as frustrações da vida e a pessoa, muitas das vezes, toma uma decisão que não quer mais saber disso. Às vezes e aí... você tá morrendo afogado numa poça d'água. Exatamente. E aquilo é facilmente contornável. Só que você não tem as ferramentas, você não tem habilidade para sair daquela situação. Sim. Então você vai precisar de alguém que te ajude. Sim. Não tem jeito. Ô, Veridiana, o autoconhecimento é fundamental, mas também é o autocuidado, né? A prática de atividade física, se cuidar, eu acho que isso... Tenho visto bastante matéria sobre isso, que a prática do exercício físico é um dos melhores remédios que tem pra pessoa, né? Porque... Sem saúde também a gente não consegue chegar em lugar nenhum, né, Veridiana? A cabeça só funciona bem quando o corpo trabalha. Nós não somos seres para ficar parados em casa, ficar na solitude. Não somos. Nós fomos feitos para ter uma tribo, estar em comunidade, caminhar, se exercitar. E aí eu recomendo fortemente o perfil da Mila Toledo, que inclusive é uma amiga minha pessoal, que é educadora física, e ela fala uma frase que é maravilhosa. Não é só ir para a academia, gente. A academia é um ponto da sua vida. Não adianta você ir para a academia se exercitar por 1 hora e você ficar sentada 8 horas na cadeira por dia. Você tem que levantar, você tem que exercitar os seus músculos, né? A sua panturrilha, porque é o seu segundo coração. Então, você tem que ter atividades ali ao longo do seu dia, uma meditação para dar uma desligada, uma esfriada no seu cérebro, Sim. equilibrar os níveis de cortisol do seu organismo. Tudo isso é imprescindível, só que se as pessoas não forem treinadas para isso, vai ser difícil. Exatamente. Vai ser muito desafiador. Por Sim. quê? Porque a pessoa primeiro não foi treinada para essa vida. Então ela acha, eu vou para academia 3 vezes por semana, tá tudo resolvido, só que na verdade não está. Porque você é uma pessoa com saúde, você não é uma pessoa saudável. Olha só a diferença. Nossa, Veridiana, é verdade. Porque Você tudo pode é uma mudar, pessoa né? com saúde, mas você não é saudável. Por quê? Porque você não faz mais nada, você só faz aquilo. Você vai pra academia e acha que aquilo resolve. Só que não é só academia. Você tem que trabalhar flexibilidade, força, meditação para desligar o teu nível de cortisol. Olha o tanto de coisas que você tem que fazer. E são coisas simples. Por exemplo, uma meditação do silêncio. 5 minutos, manhã, tarde e noite. Nossa, que legal, Veridiana. Porque com as telas também a gente acaba não tendo esse silêncio, Exatamente. E tem gente que acha que o silêncio é uma coisa desesperadora. Então, por exemplo, ela tá em casa, ela poderia fazer 5 minutos de silêncio, ela não faz por quê? Porque ela tem que ficar ali conectada com algum barulho de som, de TV, de criança correndo na rua. Isso tá muito comum hoje em dia. Só que aí o teu cérebro fica ali mandando cortisol, por quê? Você não consegue desligar o teu sistema. Nós temos dentro de nós o parasimpático e o simpático. Quantas pessoas você conhece que, por exemplo, sai de férias e fica doente? Muitas. Porque você tem que avisar e adoecem, antes. né, Você Veridiana? tem que avisar antes o seu cérebro. Eu estou saindo de férias. E isso tem que ser em doses homeopáticas. Tá. Porque você tem que desligar o teu sistema. Então você não pode, amanhã eu tô de férias. Pum. E você acha que seu cérebro Sim, vai desligar, ele não é mágico. Entendi. Só que a gente não aprendeu isso na escola. Sim. Então a gente continua repetindo os ciclos. Por quê? Porque a gente não concluiu o aprendizado. Nossa, Veridiana, muito especial, muito forte isso, né? E necessário, tem que ter essa pausa, tem que ter esse silêncio pra gente conseguir cumprir a nossa missão nessa terra, né? Tem que ter. E tem aí, que ter. Os desafios do dia a dia, não adianta acelerar, porque
a internet, o celular, tudo isso é muito importante para o nosso dia a dia, mas não é tudo. Existe uma vida fora disso tudo. E aí vem o tal do autoconhecimento. Sim. Porque quando você se autoconhece, ninguém mais vai precisar dizer para você quem você é. Você saberá. Então, eu sou muito ansioso, eu tenho que ter coisas que me desestressem. Tá. Sei lá. Não vou fazer um exercício de alto impacto, porque eu já sou ansioso. Sim. Eu vou fazer uma yoga, eu vou fazer um pilates, eu vou escutar uma música. Eu tô num ambiente onde o meu estímulo sensorial tá me agredindo. É muita gente falando, é muito barulho. Eu tenho que ir para um local mais silencioso. Então, para cada um tem um jeito de relaxar. Tá. Eu sou uma pessoa mais devagar. Então, você tem que pôr mais impacto para você gastar a energia que tá parada. Entendi. Só que se você não sabe disso, você não vai fazer nada. Sim. Ou você vai fazer achando que tá fazendo tudo certo e, na verdade, você tá fazendo tudo errado. Por exemplo, quem trabalha na área de TI, qual é o hobby que a pessoa tem que ter? Ela tem que mexer com terra, ela tem que mexer com horticultura, ela tem que fazer comida, porque são coisas que desestressam. E a pessoa que está com excesso de estímulos sensoriais, por exemplo, um professor que usa muito cérebro, concentração, isso aqui que nós estamos fazendo é uma concentração absurda, Sim. porque você está falando e eu tenho que prestar atenção Sim. no que você está falando, senão eu não consigo responder com coerência. Então isso aqui gera um desgaste. Como é que eu vou me tirar esse desgaste, né, do meu organismo, do meu Sim. cérebro? Essa pressão da concentração, ouvindo música, ficando em silêncio. Para cada um tem um tipo de hobby. Entendi. Se você entender isso, a sua vida vai ter muito mais equilíbrio. Nossa, e aí que não é fantástico. ter saúde, é ser saudável. Entendi. Perfeito, Veridiana. Uau. Veridiana, como usar... Nossa, gente, a inteligência emocional para conectar os clientes e entender as necessidades dele. Porque no universo empreendedor não basta só você trabalhar com o que gosta. Tem que entender ali a região que você tá, o que tipo de público que você vai atender, quais as necessidades daquela região e daquele público. Como usar isso, a inteligência? Primeira coisa, você tem que definir um nicho. Tá. Você nunca vai ser bom em tudo. Tá, Por exemplo, eu me encontrei no ramo de restaurante. tá. Talvez se eu for atender uma loja de shopping, não seja a mesma coisa. Entendi. Vamos supor uma loja de roupa, uma Legal. loja de celulares. Sim. Talvez o meu desempenho não seja o mesmo. Por quê? Porque eu escolhi o nicho de restaurante. Então, no restaurante, eu domino todos os processos. O importante é você dominar todos os procedimentos e, principalmente, trazer resultado com aquilo que você está entregando. Entendi. E entender que nem todo mundo é seu público. Tá. O meu público são empresas grandes, então você não pode trabalhar com empresas pequenas. Tá. Você pode até formar alguém para ter um procedimento semelhante, com custo mais barato, pagando impostos mais baratos. Mas você ir lá e fazer é melhor não. Entendi. A menos que esse empreendedor queira dar um salto e sair de um pequeno empreendedor e virar um empreendedor de médio porte, de grande porte e entrar no teu nicho. De outra maneira, eu não vejo que você deva atender essa pessoa. E não é desmerecendo. A situação pode ser diferente. Você pode estar atendendo um nicho de pequenos e médios empreendedores e você não ter expertise para atender um nicho superior. Entendi. Por quê? Você tem ferramentas para aquele. É naquele que você dá resultado. Ele alavancou para um outro patamar. Perfeito. Então, ele tem que ser atendido por uma outra pessoa que vai ter ferramentas complementares que talvez você nem conheça. Talvez você nem domine essas ferramentas. Nossa, entendi. Perfeito. Uau. Veridiana, e qual é o papel da resiliência nesse universo do empreendedorismo e como desenvolvê-la? Olha, eu diria para você que primeiramente a gente tem que desenvolver o nosso sistema autorregulatório, porque poucas pessoas conhecem eles, tá? E sem esse sistema autorregulatório funcionando de uma maneira adequada, não vou nem falar bem, porque bem você tem que estar num nível, num degrau muito superior, tá? Mas vamos pensar aquele iniciante que está ali treinando aquela habilidade. Se ele já conseguir fazer isso, eu garanto para você que a resiliência dele já vai melhorar absurdamente, tá? Entendi. Agora, entrar na resiliência já é um outro patamar.
Porque a resiliência é aquela situação, eu sou torcido, exprimido, comprimido, mas quando eu saio do outro lado, eu saio sempre muito melhor. E aí já entra um processo de autorreflexão, de entender os seus limites, entender que para você furar essa bolha e sair do outro lado bem, você vai precisar de competências que talvez hoje você não tenha. E não são habilidades, são competências. Tá. O que é a competência? A competência ela é formada quando nós temos uma habilidade, um conhecimento, uma atitude e um resultado com aquilo que a gente está gerando. Se você não tiver esses 4 elementos, você não tem uma competência formada. Você pode ter qualquer outra coisa, um conhecimento, uma habilidade, até uma atitude, vamos dizer assim, uma vontade de querer fazer, mas não saber como faz. Entendi. Tá? Mas isso é perigoso também, porque se você não tem conhecimento, como é que você vai exercer alguma coisa? Sim. E eu sempre digo para as pessoas dentro de mentoria, cuidado, porque assim, você tem que ser 30% especialista e 70% você tem que executar. Se você inverter isso, você nunca vai dar resultado. Entendi. Não adianta eu entupir o meu cérebro de conhecimento e chegar na hora da aplicação eu não saber. Entendi. Então, a Que resiliência veridiana é aquele encontro com o espelho onde a gente é testado ali a nossa febre, o nosso ego, a nossa paciência. É assim, contar até 1000, é isso tudo, Veridiana? É o encontro verdadeiramente com o espelho? A paciência, ela tá muito atrelada à resiliência. Porque nem tudo você vai conseguir resolver na hora que você quer. Tá. Vamos supor que você esteja apaixonado por um gatinho que você viu. Ai, eu quero aquele gatinho. Eu tô desesperado. Você tá despejando dopamina loucamente. Só que, de repente, o gatinho resolveu que não quer ficar com você. Tá. Como é que vai ser a sua frustração? Exato. Só que você tem que pensar que tem outros seres humanos no planeta. Não tem só aquele. Sim. Então, você tá olhando para o lugar errado. Talvez Sim. aquela pessoa não combine com você. Não adianta você querer forçar esse encaixe. Sim. Talvez esteja faltando para você algumas competências, né? Entendi. Ou a competência de você ter a paciência maior, ter o dom da resiliência para saber receber um não. Sim. Ah, eu recebi um não, mas foi desta pessoa. Sim. Se eu encontrar uma mais compatível comigo, talvez dê mais certo. Talvez dê mais encaixe na minha engrenagem. Entendi. Então, tudo isso você tem que entender quem é a pessoa que você tá. Sim. E a maioria das pessoas, elas querem fazer as coisas forçadas. Exato. Elas querem dar aquele encaixe, a engrenagem não entra, mas ela quer colocar lá aquele bloquinho de Lego num local que não serve. Sim. Imagine você tá numa mesa que tá cheio de peças de Lego, cada uma é de um local, cada uma é de um desenho, de uma caixa. Não vai dar encaixe, gente. E você tá ali tentando forçar o negócio não vai, porque não é daquela caixa. Entendi. Então não cisma. Entenda por que você não tá conseguindo. E aí vem a reflexão. O que a maioria das pessoas não quer fazer. Entendi. Uau. Ela não quer entender que ela erra também, que ela também tem limitações. Sim. Ela não quer. Sim. Se algo está dando errado na sua vida, primeiro você precisa de parar e entender o que é que está acontecendo. Qual é a habilidade que está me faltando? Depois, como que eu resolvo esse problema que está me faltando? E depois, como que eu crio uma expertise com isso que eu aprendi? Aí você tem que ir pra vida e viver. Não tem outro jeito. Tá, perfeito. Veridiana, em falar em paixão, né? Como equilibrar aí a paixão e a emoção com a racionalidade e a objetividade no universo empreendedor? Pois é. Eu já falei pra você que todos os empreendedores começam porque ele se apaixonou por algo e achou que aquilo poderia dar muito dinheiro. Ou ele verdadeiramente amou aquilo trouxe um resultado para ele e ele tem verdadeiramente uma expertise além do resultado e ele fala, não, esse mesmo resultado que eu tenho, eu posso dar para as outras pessoas. Só que o que ele tem que fazer agora? Aprender a replicar isso. Tá. Porque uma coisa é aquilo que eu te falei do pipeline de liderança, é eu me autoliderar. Uma coisa é eu liderar 10, 15 pessoas, outra coisa é eu liderar 200, 300. Sim. Os patamares, eles vão mudando. E
e aqui a mesma coisa. Os patamares, eles vão mudando. Então, eu vou começar com uma referência menor, depois eu replico isso para um número maior, depois para um número maior ainda, até que chega o momento que eu montei uma empresa. Então, verdadeiramente, eu tenho uma estrutura de processos. Não adianta só você ter pessoas, você tem que ter pessoas e processos. Tá. Eu posso contratar quem eu quiser para ir no McDonald's. Até uma mãe de família que nunca montou um lanche na vida. Se eu tiver um procedimento e uma pessoa correta para executar aquele procedimento, acabou, eu vou ter sucesso. Só que para isso eu tenho que perceber quais são os passos que eu tô dando. Entendi. E a maioria das pessoas fazem dar certo uma vez e depois ela não consegue replicar. Porque ela não sabe o que ela utilizou para chegar naquele resultado. Exato. Uau. Entendi. Então, você tem que ter essa percepção de primeiro fazer para você, trazer resultado. Depois você faz para um grupo pequeno, traz resultado. E aí você amplia e vai replicar e melhorar esse procedimento. A Apple não virou o que ela... Não chegou no patamar que ela está hoje sem escutar o cliente. Ela não fez nada sozinha. Então, a cada degrau que você for subindo, você tem que escutar o seu cliente, porque é ele que vai te ajudar a melhorar. Perfeito. Veridiana, eu amei o nosso café. Foi uma aula aqui que você me deu. Quantas coisas, assim, que foram colocadas pra gente realmente refletir, né? O que a gente tá fazendo da nossa vida, onde a gente quer chegar. Eu amei de verdade, assim. Gostaria que você deixasse uma mensagem para todas as pessoas que estão nos assistindo. Eu gosto sempre de uma mensagem que diz o seguinte, aliás, eu uso ela sempre no final das minhas palestras. Você não chegou a esse mundo sozinho, então por que você quer fazer tudo sozinho? Minimamente tinha lá o papai, a mamãe, o médico, um cirurgião, de repente uma enfermeira, um pediatra. Então por que você quer fazer tudo sozinho? Você não vai ter sucesso sozinho. Até porque o que sobra em mim falta em você, o que sobra em você falta em mim. Talvez se a gente se juntar, a gente consiga chegar num denominador comum que vai ajudar muito mais pessoas do que hoje eu estou ajudando. Entendi. Então seja a luz na vida das pessoas. Quando você é luz na vida de alguém, essa luz retorna para você. Perfeito. Muito obrigada, Veridiana. De nada, muito obrigada obrigada. E por falar, né, que a gente não faz nada sozinho, realmente a gente não faz mesmo, né? Gostaria de agradecer aqui também aos patrocinadores, né? A Gilicar, a Bicred, a Simone Cristina, Certeira pelos nossos salgados, a Loja Corim pelo nosso café orgânico, nossas frutas orgânicas, a Floricultura Santo Antônio Flores, que proporcionou a nossa flor aqui para o nosso café. Gostaria de agradecer também a Chica Culinária Inclusiva por ter preparado essas bolachinhas aqui, uma delícia, sem lactose, sem glúten, uma delícia. Gostaria também, Veridiana, de presentear você com a higienização de calçados da Cibele SOS Cibinha, que ela trabalha Muito com higienização obrigada. de tênis, calçados, ela é maravilhosa. Gratidão. Agradecer também a papelaria, né, em geral, lá da Vila Fátima, que me proporcionou aqui o meu caderno para eu estar fazendo as perguntas para você, a todos os inscritos no canal, a todas as pessoas que vêm apoiando, torcendo para esse projeto dar certo. É um projeto muito especial que serve para inspirar pessoas, poder trazer conteúdos de qualidade. Estou muito feliz com todas as pessoas que estão me apoiando e que a gente possa alcançar cada vez mais pessoas, dizer que é possível sonhar, nunca desista dos seus sonhos. Muito obrigada a todos, vem muita coisa boa por aí e até a próxima. Boa semana. Tchau, tchau. Veridiana.